Mateus capítulo 26, nós vamos ler hoje e falar sobre Jesus no Getsemane, ou no Monte das Oliveiras. Vamos ler Mateus capítulo 26, no versículo número 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que podemos chamar de Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Lenizete chegou, vamos orar. Meu Pai querido e santo, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Quero exaltar, glorificar e bendizer o seu nome por tudo que o Senhor é e tem feito sobre as nossas vidas. E este momento, papai, é mais um momento de reflexão sobre a tua palavra, sobre os ensinamentos do Senhor, Pai, para todos nós que somos aqui, Pai, filhos, vasos, escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui neste momento. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que este momento seja um momento de ânimo, de estímulo para nós, filhos, e que seja um momento de cura para nosso ser, para nossa alma. Que seja noite, papai, que o nosso espírito venha se alegrar em nós. Então, papai, nessa noite, fica conosco, nos abençoa, nos dê a graça, pai, da sabedoria e do entendimento proveniente do Senhor. E que nessa noite todos nós sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Getsemane. Aleluia. Glória a Deus. Este nome significa prensa de óleo. Getsemane, ou Monte das Oliveiras, era um lugar muito frequentado por Jesus. Quando ele estava em dificuldade, quando ele estava preocupado, ou quando ele precisava de falar com o Pai, a Bíblia diz que Jesus, então, ele se ausentava por algum tempo, ali se afastava do convívio e ia para este lugar, porque era o momento ali que ele entrava em sintonia com o Pai. Era o momento, talvez, que ele desabafava, era o momento, talvez, que ele buscava direção, era o momento que ele se retirava para, sabe, ter o seu espírito, né, mais purificado, mais elevado e mais em contato com o Pai. Isso ele fazia direto. Na maioria das vezes, sozinho. Só ele. E às vezes com os seus discípulos. Na maioria das vezes, ele ia com seus discípulos. Mas ele, quando era uma situação, por exemplo, de dificuldade ou de intimidade, ou às vezes quando alguém
fazia corpo mole, eu não queria ir, ou estavam cansados, ele ia. E todas as vezes que Jesus ia a este lugar orar, às vezes ele estava indo para agradecer ao Pai por o Pai lhe dar a oportunidade de realizar mais um milagre. Ele ia para agradecer, mas sempre que ele voltava de lá, ele voltava cheio de unção e cheio de poder e realizava outros milagres extraordinários. Prova disso é João capítulo 8, quando a Bíblia fala da mulher adúltera. Então Jesus, quando ele volta do monte, ele estava voltando do monte da oração, e de repente a Bíblia relata que ali uma mulher foi apanhada praticando o adultério, né, por causa dessa cultura machista, que eram os judeus e ainda são até hoje, aquele povo hebreu. Naquela época, a lei de Moisés mandava apedrejar quem era apanhado em adultério. Então, quando Jesus voltava do monte, Jesus chega e depara com aquela multidão e com aquela mulher, e, de repente, todos queriam apedrejá-la. Estava errado a situação ali, né, de um ponto de vista, vamos dizer assim, da reciprocidade, porque se tinha alguém adulterando, não estava sozinho. Então, quer dizer, teria que ter duas pessoas envolvidas. E só tinha a mulher, por causa dessa cultura. E quando Jesus vem chegando do monte, Jesus depara com aquela situação e, de repente, alguém aproveita a oportunidade. Senhor, esta mulher foi apanhada aqui no próprio ato adulterando, ela foi apanhada na prática do pecado, mas era uma pegadinha. A lei de Moisés manda que tais sejam apedrejadas, mas o Senhor diz que a gente tem que perdoar. Então, a pegadinha era, se Jesus manda apedrejar, ele estava indo contra o amor que ele pregava, o perdão, o arrependimento, né? Ele pregava fazendo com que as pessoas se arrependessem de seus pecados. E quando ele orava para alguém enfermo, ele falava, olha, seus pecados te são perdoados, vá e não peques mais. Então, naquela hora, se ele manda apedrejar, ele estava indo contra tudo que ele pregou e ensinou. Mas se ele manda absorver e soltar a mulher, eles iam dizer que ele estava indo contra a lei de Moisés. Mas ele próprio diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele próprio disse que não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular a lei, mas cumprir e fazer cumprir. Então, naquela hora, era uma situação de saia justa. Jesus não podia mandar soltar e nem podia mandar apedrejar. Mas ele estava voltando do monte cheio de unção, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Então, naquela hora, ele abaixou ali no meio da roda, na multidão, começou a escrever na areia e disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a minha Bíblia diz que começou a sair de um por um, cada um jogando a sua pedra fora, cada um tinha uma pedra maior do que a outra. E até isso, para aquelas bandas de lá, é controlado. Sabe, uma pessoa que é condenada a morrer apedrejada, a pedra tem um tamanho regular. Ela não pode ser pequena demais, para que não exceda o tempo da execução, e não pode ser grande demais para matar depressa, porque a pessoa tem o propósito é fazer, o cão é sujo, o propósito é fazer a pessoa sofrer, e alguns familiares que porventura estiver assistindo.
Uma execução, irmãos, por apedrejamento ou por crucificação, era como se fosse um espetáculo que ia agradar aos olhos de muita gente. As pessoas se reuniam para ver a morte de alguém, para assistir à morte de alguém. As pessoas se reuniam para assistir à execução de alguém. Parecia que, pelo que nós entendemos segundo a palavra, aquilo parecia que dava prazer às pessoas verem alguém sendo acusado de um delito e condenado e executado por causa daquele delito. Mas Jesus veio fazer o quê? Nos ensinar a nos posicionarmos ao contrário. O que é isso? Estar no lugar de alguém que está passando apuros ou aflição, ou uma situação que não gostaria, que se arrependeu de ter praticado um ato para estar ali. Isso acontece com qualquer ser humano. Qualquer ser humano, qualquer ser mortal que de repente se envolveu numa situação que lhe trouxe vergonha, que lhe trouxe, às vezes, acusação, ou, porventura, condenação, ou até uma pena executada contra essa pessoa, às vezes até indevidamente. Hoje, nós precisamos entender uma coisa. No livro de Judas, que é um capítulo só, a Bíblia diz que Satanás contendeu com o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo contra Satanás. Mas ele disse assim: o Senhor te repreenda. Naquele momento, irmãos, naquele momento ali, eu entendo, num momento de muita aflição, aquela mulher ali, prestes a ser executada na base da pedrada. E de repente Jesus se abaixa ali e começa a escrever na areia e dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então começou a sair um por um, começando pelos mais velhos. Eu entendo isso de que forma? Eu entendo que se é pelos mais velhos, é porque eram os que tinham mais pecados. E começaram cada um a julgar a sua pedra fora, e foi saindo de fininho, de repente não tinha mais ninguém naquela roda, a não ser Jesus e essa mulher. E Jesus agora olha para ela com olhar de piedade, com olhar de misericórdia, com olhar de alguém que tem disposição para perdoar, tem um coração perdoador, um coração que não condena, um coração que não julga com o propósito de se vangloriar ou tirar vantagem nisso, ou através do orgulho. Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Ao que Jesus falou? Filha, teus pecados te são perdoados. Vá e não peques mais. Em algumas vezes ele falou: não peques para que não te suceda coisa pior. Esse coisa pior pode ser uma condenação proveniente do adversário e que pode levar a pessoa, sim, a ser executada, não é? Há uma dura pena, sei lá, não sei. Hoje, trazendo isso para os nossos dias, nós vamos entender isso como uma doença que pode acometer a alma como consequência de um pecado que praticamos, e adoecemos de graça, porque o nosso orgulho não deixa nós abrirmos o nosso coração para contar para Deus
para contar para o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, nós não abrimos o nosso coração, porque, às vezes, nós podemos ter um pecado que podemos chamar de pecado de estimação, que não queremos abrir mão dele, não queremos nos despojarmos, ou abrir o nosso coração para nos livrarmos dele, contar para Deus logo, falar com o Espírito Santo, olha, eu pequei, eu fiz isso, eu errei, mas estou arrependido. Não quero mais praticar esse delito. E a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa suas culpas, suas transgressões, suas falhas. E deixa. O que significa esse e deixa? Significa eu, né? Eu estou reconhecendo que pequei, mas não quero mais, não vou produzir mais este pecado. Então a palavra diz o quê? Aí então nós alcançaremos misericórdia da parte de Deus. Eu falei da mulher adúltera de João 8, mas eu quero entrar aqui, né, na leitura, no texto que nós lemos, que fala de Jesus orando no Getsemane pela última vez. Como eu disse aqui, Getsemane é chamado também, é conhecido como prensa de óleo. Nós vamos entender o que isso tem a ver com a aflição, com a agonia, com a tristeza que Jesus passou neste lugar. Bom, a palavra diz que ele chegou a um lugar chamado Getsemane, conhecido também como Monte das Oliveiras. Eu tive lá, irmãos, e eu tive a oportunidade, Deus me deu a graça de ver uma oliveira que tem mais de 2000 anos e que é do tempo que Jesus frequentava o Getsemane. Ela tem mais uma árvore de um tronco muito grande, uma árvore muito robusta. Eu tive a oportunidade de ver essa árvore. Mas a palavra diz que ele chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos. Esse lugar era muito conhecido dele, era frequentado por ele. E aí, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Jesus, então, ele estava ali com 11 discípulos. Judas já havia saído para concluir a traição, para receber as 30 moedas de prata, segundo estudiosos. Não dava para comprar um jegue velho desdentado. Mas qual foi a intenção de Judas? Judas já sabia quem era Jesus. Judas já sabia que ele era o Filho de Deus. Judas já sabia que ele tinha poder. E Judas entendeu que Jesus iria, né, talvez mandar descer fogo do céu, ou vir um exército diante do céu na hora que fosse prender, ou que fossem fazer alguma coisa com ele. Então, a palavra diz que era essa a intenção. Então, Judas vendeu porque Judas falou, não, meu Senhor, ele não vai deixar ser preso, ele não vai se deixar ser julgado, condenado e nem crucificado. E foi fazer a traição. Então, Jesus chega ali no Monte das Oliveiras com 11 dos seus discípulos. Mas ali há uma justificativa, em partes, que eles estavam muito cansados, porque eles vinham de uma jornada exaustiva. Então, Jesus, nesse período de 3 anos e meio que ele levantou o seu ministério, iniciou o seu ministério e foi ali arrebanhando os seus discípulos. Então, nessa trajetória, para fazer todas as obras que Jesus fez, demandou tempo, pouco tempo que ele tinha e também pouco descanso. Então, ele chegou ali com 11, mas ele falou, peraí, 8 aqui vai me atrapalhar. Ou eu não quero que eles vejam
tamanha aflição, tamanha agonia pela qual estou passando. Ele deixou 8, ele disse, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, mais um pouco à frente, né, e começou a entristecer-se, a angustiar muito. Então Jesus levou aqueles discípulos ali, os 3, e de repente ele começou a ficar triste. Sabe aquela agonia, aquela depressão que bate? Porque Jesus Cristo, como homem, era noite. Ele via a escuridão. Como homem, talvez na natureza humana, ele via talvez uns gafanhotos, os grilos cantar no mato ou algum pássaro de hábito noturno. Só que tem um detalhe, como Deus. Ele via a mim, ele via você, que talvez não suportaríamos a pressão. O inimigo de nossas almas exerceria sobre nós para nos levar a todos à perdição. E a palavra diz que ele então começou a ter aflição, começou a ter agonia. Ele não aguentou, talvez, expressar isso diante dos seus discípulos, ele afastou mais um pouquinho. A Bíblia chama essa distância de um tiro de pedra. E começou a orar. E começou a entristecer-se. E os seus vasos sanguíneos se dilataram. E seu suor se tornou em gotas de sangue. Eu imagino o quadro de depressão profunda que ele, em instantes, ele entrou, porque agora ele já sabia de tudo. Ele sabia que estava em jogo o destino da humanidade. Ele sabia agora que se ele desistisse, nós não estaríamos aqui para contar história, porque Satanás já tinha destruído a humanidade na terra e feito com que todos perecessem no inferno. Então Jesus ficou muito angustiado, ele ficou muito triste. E por que tudo isso aconteceu? Porque tudo isso ocorreu na vida dele ali, naquele momento ali, eu entendo que passou uma história na vida dele, e a história que é mais relatada e que vai resumir todo esse sofrimento é Isaías capítulo 53, a partir do 1º versículo. E a palavra se diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a esta palavra ministrada? Porque foi subindo como ele, como um renovo, perante ele como um renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era homem de dores, como um homem experimentado nos trabalhos forçados, um homem de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas fugiam dele, principalmente aqueles que tinham pecados, que não tinham entendimento nem conhecimento para confessá-los, ou tinha orgulho demais para reconhecer os seus pecados. E ele era profeta. Ele não passava a mão na cabeça. E ele falava a verdade e falava: teus pecados são perdoados. Se arrependeu? Então vai e não peques mais, porque pode acontecer uma coisa pior. Os homens que queriam permanecer ou não tinham talvez humildade suficiente para reconhecer que é pecador, corria dele. Mas o versículo 4 do capítulo 53 revela isso aqui. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o versículo a seguir diz assim: como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele podia, mas não abriu a boca. É tanto que o profeta Isaías morreu por causa desse capítulo 53. Morreu cerrado vivo, no meio, assim, ó. Amarraram ele de cabeça para baixo com as pernas abertas e cerraram assim. O povo era cruel, o povo era mau. Por causa, Satanás sabia de tudo de Jesus. Sabia de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. E o governo, e o reinado, e o principado estava sobre os seus ombros. Mas quando nós voltamos lá em Isaías no capítulo 11, eu vou abrir aqui, Isaías capítulo 11, fala de uma coisa que eu acho muito interessante. Fala dos 7 Espíritos de Deus que viria, né, através do, se você quiser abrir, pode abrir para nós ver, para nós lermos juntos. Isaías 11 fala assim: o reino, isso aqui 730 anos antes de Jesus nascer. O reino do Messias, o Cristo ungido, o Salvador, é pacífico e próspero. Porque brotará um tronco, um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, né? É o principal, né? Quando você vê o castiçal, a menorá, que tem 7 lâmpadas, a do centro representa este Espírito aqui, ó. Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Era o propósito. É o que Jesus viria trazer sobre a terra. Mas quando chega Isaías 53, é revelado o porquê da vinda dele. Aí o inimigo entrou em desespero. Porque a partir daí, o inimigo tinha que matar quem profetizou e tinha que matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra diz que ele levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou-se a entristecer-se e a angustiar muito. Agora imagine vocês a dor que ele sofreria como homem. Ele era Deus. Mas tinha que haver redenção. Para que houvesse a remissão, tinha que haver derramamento de sangue. Não há expiação, ou até naqueles tempos, não haveria expiação de pecado se não houvesse derramamento de sangue, se alguém não vertesse seu sangue, ou se não fosse feito o sacrifício vertendo sangue de animais para expiação de pecado. Então a palavra diz o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo e muitos de nós, ou todos, toda a humanidade, recebeu como castigo a maldição da morte física. Mas por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, não é? E através desse homem, o ser humano se tornou alma vivente, e agora, por um homem, veio também a remissão dos pecados, por causa do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, nada difere as duas naturezas. Então, quer dizer, um homem falhou, e por isso nós herdamos consequências terríveis, e agora o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para reparar,
para consertar isso, em primeiro lugar, não para fazer o homem se tornar imortal ou viver para sempre nesta terra, não. Ele veio agora para reparar o erro de Adão, mas nos dando algo melhor e muito melhor do que viver nessa terra, porque todos vão passar, mas é estar na glória com o Senhor. É estar no paraíso, é ter vida eterna em Cristo. Então, Jesus nos faz compreender os 3 tempos que nós precisamos compreender e viver, compreendendo o cumprimento de todos os tempos, todas as coisas. Então, Jesus veio, né, mostrar para nós que existe o tempo do homem. Eu falo muito sobre isso, que é o Cronos, o relógio, 20 horas, 7 minutos. Somos cronometrados, temos afazeres, compromissos e responsabilidades, e tudo se respalda através da hora, do cumprimento, do que propõe o sistema. Não tem jeito de nós fugirmos disso. Mas tem o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Que aconteça o que acontecer, haja o que houver, esse tempo se cumpre na vida de todos os seres humanos na face da Terra. Mas existe um outro tempo, chamado Aionos. Esse tempo é o tempo chamado tempo da eternidade com Deus. E os 3 têm que andar em equilíbrio e em harmonia. Porque se o Cronos e o Kairos e o Aionos não estiverem alinhados, e eu estar, né, alinhado neste tempo, eu vou viver o tempo da eternidade sem Deus. A Bíblia chama isso de lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Nós precisamos entender esses 3 tempos e que eles têm que caminhar juntos. O Cronos, se eu quiser sair fora dele, eu saio. Meu relógio aqui está marcando 20 horas e 8 minutos. Eu posso colocar ele lá para 22 horas ou voltar para trás para 18 horas. E daí? Né? Eu vou ficar em desconformidade com o sistema, mas o relógio é meu, eu posso mudar. Mas o Kairos de Deus, ninguém muda. E o Aionos é o tempo que está esperando os salvos em Cristo Jesus, que vão viver a eternidade com Deus, com Cristo e com seus santos anjos. Este lugar está preparado. Tem um louvor muito interessante, eu não sei a pessoa que canta, mas isso que eu vou falar aqui está registrado em João, capítulo 16. Vou só confirmar aqui para falar com vocês, João, capítulo 16. Né? Cadê João? João. Capítulo 16. Que diz assim: ah, não, é João 14, tá, irmãos? É João 14. Que diz assim, olha só: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Esse Tomé era problemático, viu? Não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. O versículo 6, eu amo esse versículo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis, tendo visto. Então Jesus falou, fizeram até um louvor, não sei quem canta, que é assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim.
Na casa Na de meu casa de meu pai há pai, há muitas muitas moradas. moradas. Se Se não não fosse fosse assim, assim, eu eu não não teria teria dito: vou preparar-vos um um lugar. lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olha, quando Jesus falou isso, os discípulos entraram em desespero. Senhor, o senhor não pode ir. Pedro até falou, né? Olha só, gente, imagine se Satanás entrou em Pedro, que andava ali lado a lado com Jesus, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de Espírito Santo, cheio do Pai, ele era o Filho, e etc. Pedro arrancou a espada e falou: com o Senhor eu vou até a morte. Deixa vir, pode deixar vir todo mundo aqui, que comigo eu resolvo. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Não convém deixar passar o cálice que eu tenho que beber. Já estava escrito, já estava determinado. Mas quando eles entraram em desespero, que Jesus falou assim: eu vou para o meu pai. Ah, é? É, olha só. E ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, né? No versículo 7, versículo 5 de João 16, agora, né? Quando eu citei, diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá. Não vai não, Senhor. Qual que era o interesse deles? Se a gente adoecer, ele cura. Se a gente ficar com fome, ele multiplica pães e peixes. Se aparecer alguém cego, ele dá as vistas. Se alguém morrer, ele ressuscita. Se a gente precisar de dinheiro, ele manda a gente pescar e tirar o dinheiro da boca do peixe. Não precisa de nada. Para que ele vai embora se nós vamos ficar aqui desse jeito? Não é? Daqui a pouco nós entrando no período acabando o período da quaresma, vindo a Semana Santa, né? A Paixão de Cristo, etc. Depois vem o domingo da Páscoa. A partir daí, nós vamos entrar no período de Pentecostes. Aí o que que acontece? Eles não queriam que Jesus fosse, mas Jesus tinha que ir. Então ele falou assim: eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu chegar lá, eu vou enviar o Consolador. É isso que ele disse aqui. Aqui, olha. E agora vou para aquele que me enviou, versículo 5. Nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque isso vos tenho dito. O vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E ele explica. Olha só que explicação mais plausível do pecado, porque eles não creem em mim. Por quê? Ele conclui. Porque os que se crescem não pecaram. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste século está julgado. Então ele fala: o homem seria convencido através do Espírito Santo do pecado, porque ele disse: olha, os que creem em mim não vão pecar, e se pecar, vão confessar. Vão retirar de sobre si o julgo, o peso da acusação. Então, do pecado, porque eles não creem em mim, os que creem em mim não vão pecar, e se pecar, vão confessar. Do juízo, porque o príncipe deste século, o vosso adversário, já está julgado. Então, vencê-lo, eu sempre digo isso aqui, que
Vencer Satanás já foi vencido na cruz, derrotar Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário, e ele tomou das mãos do adversário toda a cédula de acusação que era contra mim e contra você. Então Jesus já fez isso. Quem eu tenho que vencer agora para viver e enfrentar esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas? Vencer eu mesmo. E não compactuar com as coisas que o mundo tem oferecido, ou tem mostrado, ou tem ensinado, ou tem tentado nos empurrar goela abaixo. Nós temos que estar na contramão do mundo, na contramão mesmo. Fugir daquilo que rege o mundo, as modas, os modismos, as coisas mundanas, e viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de autoridade, ousadia no Espírito Santo. E Jesus, então, ele já havia ensinado sobre tudo isso, e agora ele disse que a alma dele está angustiada até a morte, seus vasos sanguíneos se dilatam. Segundo estudiosos, só 2 pessoas na face da terra até hoje passou por uma situação como essa. Porque quando o homem, como homem, ele via, olhava para frente, ele via a escuridão. Como homem, ele via, talvez, ruídos ali, em volta dele, ali, mas como Deus, ele via tudo que ele ia passar. Mais do que isso, ele via a humanidade, ele via a mim e a você, que talvez não suportaríamos as investidas do nosso adversário. E ele via, ele falou, não, eu vou pagar, vale a pena. Vale a pena eu me entregar pelos fracos, né? Como ele disse em Mateus capítulo 5, né? Nas beatitudes, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque a palavra de Deus vai dizer, né? Que a justiça de Deus vai se cumprir na vida dessas pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então Jesus pregou, Mateus 5, as beatitudes ou as bem-aventuranças. E logo em seguida ele disse, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, maltratando vocês, mentindo, fazendo todo tipo de injúria e calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque você também é participante das aflições de Cristo. E logo em seguida ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, ou do alqueire. Todo aquele que acende uma candeia coloca ela no velador, e ela estando no velador, ela dá luz e alumia toda a casa e todos que estão na casa. Ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ou seja, perder o sabor, ele não serve para nada. Ele só serve para ser julgado na terra e pisado pelos homens. Mas vocês são o sal da terra. O que é isso? Vocês serão a diferença nessa terra. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para o seu comportamento, vão olhar para a pessoa que você se tornou, vão olhar para a pessoa que você é. Uma pessoa de boa índole, um bom caráter, uma pessoa que não deseja o mal para o próximo, uma pessoa que aprende a trocar de lugar com as pessoas no momento de aflição que as pessoas estão vivendo, até mesmo no momento de enfermidade, e orar por aquela pessoa e desejar que aquela pessoa, né, seja curada, que ela seja liberta, que ela se livre talvez de uma situação que ela entrou ali sem querer, ou entrou às vezes sabendo das consequências, mas arriscou, pagou para ver. É isso que ele está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando tudo isso vier sobre as vossas vidas. Ou seja, ele não disse que nós viveríamos um mar de rosa, um mundo de maravilhas aqui, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Essas beatitudes, ou chamadas bem-aventuranças, né, é para aqueles que, né, se declaram, que é o que entendem, né, que Deus, né, os chamou para um propósito. Eu gosto muito disso aqui, olha só. Quando o Sermão da Montanha
as beatitudes. Agora está um momento assim muito propício, é muito usado isso, né, agora nas encenações da Semana Santa. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava. Ou seja, ele ensinava os seus discípulos. Bem-aventurado ou feliz, né, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça de Deus virá sobre a vida deles. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha só o que eu falei de João 8. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é? Quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo e nem os seus ensinamentos, no nosso entendimento tinha que prevalecer dente por dente, olho por olho. Mas ele está dizendo aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é? Bem-aventurados são aqueles. Nós aprendemos que a gente tinha que botar lenha na fogueira e ver o circo pegar fogo. Não é isso? Quanto mais tragédia, é como lá o povo do Oriente. Um dia de execução é como um dia de espetáculo. Todo mundo quer ver um ser humano morrer ou ser condenado, executado. Pensa bem que tristeza. Pode ser a pessoa mais, digamos assim, a pessoa mais injusta do mundo. Mas não somos nós quem temos que julgar. Clamar a misericórdia de Deus. Somos humanos, dá tristeza diante de atrocidades que nós vemos por aí. Mas a palavra diz que nós não somos juízes. Nós somos observadores da lei. Nós não podemos liberar nenhum decreto de justiça contra alguém, porque estamos fazendo o papel de juiz e às vezes condenando o inocente, ou talvez condenando alguém com uma pena que talvez nós poderíamos incorrer nela. E aí a palavra vai dizer aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Depois de Jesus falar isso tudo para seus discípulos, no versículo 13, o título do texto já diz, vós, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele entra. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece, coisa boa, hein? Pastor Walter, pastor Alcione. Assim resplandece a vossa luz. Eita né? glória! Eita glória! Aleluia! Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que coisa mais maravilhosa, né? Levanta-te e resplandece, porque a tua luz já chegou. Que coisa boa. 730 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava isso. Levanta-te, disponha-te, põe-te de pé, fique firme, resplandece, brilha, 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 brilha o máximo que você puder, porque a luz
já está em você. A luz Glória. do Espírito Santo está sobre as vossas vidas. Que coisa mais maravilhosa. Então, Jesus, para nós concluirmos aqui, Mateus, quando ele orava, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Às vezes, o Pai permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Muitas pessoas ainda não entenderam. Porque o próprio Isaías, no capítulo 53, do versículo 4, vai dizer assim: mas verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Agora essa parte fala: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, aquilo que nós vamos ver ali, Jesus, a agonia, a aflição pela qual ele passou ali, ele estava passando, muita gente vai falar: por que Deus permitiu? Por que aconteceu isso com ele? Ele não era Deus, ele não era o Filho de Deus. Por que ele passou por tamanha aflição, tamanha angústia? Ele próprio disse: no mundo vocês vão ter aflição. No mundo as coisas não vai ser como vocês querem. No mundo as coisas não vai ser do jeitinho que vai agradar vocês, vai ter intempéries, vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai haver situação que vai te desagradar. E assim estava com Jesus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagine, hoje por qualquer coisinha, não é? O ser humano hoje, qualquer coisinha, hoje principalmente no mundo moderno, no século que nós estamos vivendo, a pessoa, conforme o jeito que ela olha para uma outra pessoa, ela já está discriminando, ela já está proferindo, né, palavras de ofensa. E o mundo está vivendo assim. As pessoas, nós estamos vendo um mundo cheio de dodóis, de homens e de mulheres que não estão suportando a pressão. E a pressão terrível é essa que Jesus sofreu. Ninguém nunca sofreu, segundo estudiosos. Apenas Jesus e mais uma pessoa passou por essa agonia de saber que a qualquer momento o centurião iria chegar ali no Monte das Oliveiras para prendê-lo. E quando ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, essa tristeza. Esse povo não merece eu estar aqui orando, eu estar aqui suando sangue. Esse povo não merece minha oração. Mas ele diz logo em seguida: mas contudo, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. E agora já estava consumado, já estava concluído. E de repente ele volta, enquanto os discípulos dormindo. Olha só para vocês verem. Encontra Pedro, Tiago e João e os 8. E não foi muito tempo que Jesus ficou no monte, não. Porque Jesus volta e fala: peraí, se vocês estão dormindo, vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? E nos últimos dias eu estou falando muito sobre esse assunto. Ele fala então: vigiai. Eu nem vi em nenhuma parte na Bíblia que, quando nos chama a atenção no que diz respeito à nossa proteção, à nossa segurança, a palavra orem. Jesus ensinou o quê? Vigiar primeiro, orar depois. Porque não adianta orar depois que a casa foi arrombada. Vigie. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E levantaram e se foram e já deram de cara com o centurião. Vieram com tochas acesas. E Jesus então parou. Abriu os braços e perguntou: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que, na hora que ele abriu os braços para proteger os discípulos, ele disse: não faça nada a esse pequenino, sou eu quem vocês buscam.
os discípulos caíram por terra. Porque na natureza humana, e diante de uma situação, um comandante com 100 soldados, para 10 pessoas, né? Ou melhor, Jesus, 11, 12. Ele falou, sou eu que vocês buscam. Pedro arranca a espada e arranca a orelha do centurião, do soldado Malco. E Jesus falou, Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com espada fere, com espada será ferido. E recolocou, ali ele produziu um milagre chamado maravilha. Ele devolveu a orelha do soldado no lugar e o soldado converteu ali. E ali, a partir dali, começa a saga. Começa as apresentações diante das autoridades. E agora eu vou parar, não vou continuar esse assunto. Né? Nas próximas semanas nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é bem propício para este momento. Mas eu quero parar aqui. Quando Jesus abre os braços, e os soldados dizem, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus fala com ele assim, não precisa fazer isso. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai, e ele mandava 12 legiões de anjos. Uma legião é composta por 600 soldados. Então seria 600 vezes 12, 7.200 anjos. Em Isaías, a Bíblia diz que um anjo, numa noite, matou 180 mil homens no exército dos assírios. Imagine 12 legiões de anjos lá no Getsemane, ia fazer um massacre. Mas Jesus não fez isso. Aqueles soldados estavam ali cumprindo ordens. Eles estavam ali para cumprir uma ordem, porque naqueles tempos o soldado que não cumpria a ordem era executado. Eles eram pai de família. Mas Jesus abriu os braços. E ele disse, a esses pequeninos não faça mal. Esses pequeninos somos nós. Que talvez não temos a força necessária, ou o poder necessário, para vencer as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele se entregou por nós e nos mostrou o caminho da excelência, nos mostrou o caminho da salvação e o caminho do perdão. Amém, amados?